Evangelho, você vai ver Jesus dizendo que nós devemos perdoar aqueles que nos perseguem. Nós devemos amar os nossos inimigos. Portanto, o convite do Evangelho é o amor e a desconstrução de toda inimizade. E aí, esse sentido do texto do Salmo 23 não existe em Jesus. Ao contrário, os meus inimigos serão convidados para comer comigo, à medida que eles deixam de ser inimigos. Não era assim que Jesus fazia? Sentava com pecadores, comia com pecadores, não é mesmo? Jesus nunca se distanciou da sociedade, nunca foi um alienado, não é? Nunca fez discriminação. Jesus não era preconceituoso. Criticado foi muitas vezes exatamente por se aproximar daqueles que precisavam dele. Verdade. Eu acho que diferente do que se fez durante muito tempo e do que alguns fazem hoje, que tomam para si a revelação, eu incentivo muito na igreja, e eu creio que todos os pastores aqui também, que o povo pesquise. Crentes bereanos, olha, vão na Bíblia, pesquisem se é assim, não tome tudo como absoluto, pesquise se a Bíblia diz, confere a palavra com isso aqui, porque as pessoas hoje querem muito tudo mastigado, querem tudo pronto. Querem ser pensado, Ninguém quer pensar, todo mundo tem preguiça. Então, dependendo da embalagem que aquilo vá, pode ser uma embalagem muito bonita, mas está cheio de problema. É sofisma, é uma verdade cheia de mentira em cima. Então a pessoa tem que pesquisar. E a única revelação é a palavra. E aí entra uma coisa interessante. E a gente tem que ser absolutamente firme nisso. Se está na palavra, é verdade. Ah, mas parece absurdo. Como é que a mulher virgem vai engravidar? Eu não faço a mínima ideia, mas está na palavra, é verdade. Como um mar vermelho abriu-se, não tem lá foto do Google, não tem, mas eu creio que foi exatamente assim. É maluco. Algum intelectual pode dizer, você é um imbecil, desculpe até a palavra, mas está escrito na palavra, é assim que eu creio e acabou-se. Jesus é a chave hermenêutica, né, da nossa vida. Eu vejo muitas pessoas pregando, algumas pessoas, eu vejo, o cara está falando da palavra, a palavra é o centro da nossa vida, a palavra. Muitas pessoas falando da palavra e não pregando a palavra, que são duas coisas diferentes, né? Às vezes o cara está ali, vamos exaltar a palavra, mas se você não pregar o que está nela, o conteúdo dela, e se não praticar principalmente, você não está pregando a palavra, você está dizendo que ela é a palavra, mas não está pregando ela. A palavra... Se não falar Cristo, que é a palavra, a palavra é só um argumento. O verbo vivo, né? Sim, aquele que é o verbo palavra. vivo. É verdade. que essa é a revelação que a gente precisa se apegar, né? Agarrar, como Ruth agarrou Noemi, como Jacó segurou no anjo, né? Agarrar a palavra com a vida, a ortopraxia. Eu falo sempre que Deus não salvou o mundo com o verbo desencarnado. João diz que o verbo se fez carne, e essa palavra tem que encarnar, porque se não encarnar, se não materializar, vai virar utopia. É por isso que a Bíblia fala que é necessário crer e observar, crer e praticar, não é mesmo? O pastor Fábio falou no Salmo 23, se olhar para o Salmo 1, começa com uma bem-aventurança. Bem-aventurado o varão que, aí tem 3 advérbios de negação, que não anda, que não se detém, nem se assenta, não é mesmo? Todo mundo sabe isso de cor. Mas ninguém é bem-aventurado simplesmente por deixar de fazer coisas que não devem ser feitas. A bem-aventurança está relacionada ao versículo que vem depois. Sim. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Josué 1,8 nos leva para o mesmo caminho. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite para fazer, para praticar, conforme a tudo quanto nele está escrito. Ora, como eu vou fazer como está escrito se eu nem sei o que está escrito? E como eu vou saber o que está escrito? Não vai ser através de uma revelação. Deus não vai mandar um anjinho pousar no meu ombro aqui e cochichar no meu ouvido. Eu tenho que ir para a Bíblia, eu tenho que ler, eu tenho que estudar, tenho que meditar nela, para que eu possa aplicá-la à minha própria vida, para fazer conforme a tudo. A gente às vezes quer pegar uma coisa ou outra que nos convém, a tudo quanto deve estar escrito. Então, aí vem a promessa dele. Farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. O que é maravilhoso no Evangelho é a suficiência em Cristo, né? A gente não precisa de novas revelações e atrás. Jesus é suficiente. Ainda que ele não me revelasse mais nada daqui para o final da minha vida, ele ainda seria digno de eu me ajoelhar aos seus pés e chamá-lo de Senhor de Deus. Mas sabe o que acontece, Pablo, querido? É que muitas vezes parece que essa simplicidade do Evangelho é tão simples que ela perdeu o sentido.
Quando você diz assim, por exemplo, diante de alguém que peca como eu peco, como você peca, perdoados estão os teus pecados, como Jesus disse, parece que não basta. Como aconteceu com ele diante de um homem que estava enfermo. E por que ele disse isso? Não, a gente precisa de uma explicação. Ele está doente porque alguém pecou. Ele está doente porque ele mereceu aquilo. A gente precisa de uma premonição, algum entendimento. Não precisa. A graça é essa mão estendida para todos nós, que trata todo mundo igual. E ela consciência basta. que cresce. Essa questão é interessante. A pessoa chega para você para pedir uma oração, por exemplo, e você diz: não, Deus te abençoe em nome de Jesus, que essa doença regrida e tal. Ué, só isso? Exato. Você quer que você Senhor! Tem que ter um teatro, né? Ou uma explicação. Uma explicação. Como a gente estava conversando ainda há pouco, né, que diante de determinadas situações, nós mesmos não temos explicações e nem temos que ter. Porque às vezes nós vendemos uma imagem de que teremos explicação de tudo. E não temos. Pegando esse gancho aqui do Marco, né? Às vezes tem esses dramas, né? As pessoas querem dramatizar para fazer a voz de Deus uma voz mais poderosa. O Marco pode fazer isso tecnicamente. Fala com ele. A voz dele já... Não tem porquê, né? Como eu falei, a espiritualidade é discreta. Quem usa é o Espírito Santo. Então o machado, quando está afiado, não precisa fazer força, né? Então, Verdade. Deus vai agindo, ele flui, né? Através Que Jesus expulsava o demônio. Ele não conversava com o demônio, ele dizia: sai e acabou. e acabou-se. Tem a autoridade, não está no grito, está na vida. Não tinha grito. Tinha grito. O demônio não é surdo, mas é gritar com o demônio. Ai, não, acabou-se. Quem tem que aparecer na igreja é Jesus. Não tem que parar. Não precisa falar que nem um homem de ferro, né? Que o homem, você fala do homem de ferro. O Marco, ele faz a dublagem do Homem de Ferro. E do Tom Hanks também. Tom Hanks, vários filmes. Então o cara precisa ser ele, não precisa, né? Não precisa. Jesus era manso, suave, tranquilo. E com autoridade ele dava uma ordem e ia embora. Que canta em Jesus e atrai Jesus, né? Que a gente não tem que fazer performance. Uma frase que o Pablo disse aqui que é fenomenal, que é: a espiritualidade em Jesus, ela é discreta. Aquele que é santo, ele nem sabe o que é. Porque uma ideia de... Exatamente. Não precisa Quando, fazer Senhor? força para si. Simplesmente é. Exatamente. O evangelho na vida, ele é um fluir. Simplesmente é. Dentro do nosso tema, o que se tem que tomar cuidado é exatamente com esse marketing da espiritualidade através do que dom espiritual. Como se manifestações sobrenaturais determinassem quem é mais e quem é menos. E não é isso, porque é por trás dessas luzes que existem grandes trevas. Aliás, o próprio diabo se transfigura em anjos de luz, já foi dito na Escritura. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E o convite do Evangelho para a gente, para tudo na vida, é reter o que é bom, analisa. Só tem um jeito de você reter o que é bom. Ouça tudo, retém o que é bom. Só tem um jeito, é analisando, é pensando, é ponderando. Buscando na palavra. Buscando na palavra. Maravilha!